Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite te adorando. Te pedimos por esse momento em que a tua igreja vai meditar na tua palavra, que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento para que possamos juntos ouvir a tua voz, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor retire de nós qualquer tipo de preocupação ou distração, que venha roubar, Senhor Deus, a nossa atenção em ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, abra corações e mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através das tuas sagradas escrituras. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Queria mais uma vez dar boas-vindas, você que está aqui nos visitando, se você está aqui pela primeira vez, eu queria dizer que você é muito bem-vindo, dizer que para nós é uma alegria muito grande receber você nessa noite. No final desse culto nós temos um presente para você, se você está aqui pela primeira vez, e você pode passar ali no balcão de conexão. Essa noite, depois de meses e meses de muito calor, pela primeira vez deu uma trégua. Eu acho que, por ironia do destino, agora que o ar-condicionado está prestes a ser instalado, o calor parece que foi embora, pelo menos por enquanto. Né? As máquinas chegaram no Rio de Janeiro, então está sendo agendada a entrega, porque precisa de um guindaste para colocar ali atrás, são duas máquinas grandes, enfim. Então está muito perto, mas, enfim, agora que o calor foi embora, o ar-condicionado está chegando. Mas a gente sabe que o Rio de Janeiro não tem muito inverno, de uma hora para outra o calor volta, mesmo o verão tendo ido embora. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens, Promessa e Realidade, o Evangelho através da vida de Abraão. Nós estamos chegando nas últimas mensagens dessa série. A gente, desde o início do ano, a gente tem meditado aí nesses capítulos de Gênesis, a partir do final do capítulo 11, e vamos até o 25. Hoje a gente vai meditar no capítulo 22 de Gênesis, então se você está com a sua Bíblia aberta, com a sua Bíblia aí, você pode abrir no texto de Gênesis 22. Semana passada nós celebramos o aniversário da Igreja do Redentor, um culto de gratidão a Deus pelos 12 anos da nossa igreja. O pastor Pedro Pamplona esteve com a gente e ele pregou o texto em Hebreus, né? Nós demos uma pausa na série na semana passada para ouvir a palavra de Deus. Fomos muito abençoados através da vida do pastor Pedro e louvamos a Deus pela vida dele. Mas hoje a gente retorna para a nossa série. Antes da gente falar sobre o capítulo 22 de Gênesis, que é um capítulo muito conhecido na história do Antigo Testamento, uma das histórias bíblicas mais conhecidas, é esse episódio na vida de Abraão e seu filho Isaac. Eu queria contar para vocês uma história que aconteceu no ano de 1985, onde um alpinista britânico, Joe Simpson, ele estava escalando uma montanha lá nos Andes peruanos e ele sofre um acidente, um grave acidente. A perna do Joe se quebra e ele cai em uma fenda de gelo muito profunda. Ele estava com um amigo, um parceiro de escalada, que diante do acidente tão grave, ele acredita que Joe havia morrido e deixa o seu amigo para trás. Joe, ferido ali, sozinho naquela fenda de gelo, sem nenhum tipo de provisão, nenhum tipo de socorro, ele é obrigado a tomar uma decisão muito desesperadora. Ou ele desistia e esperava o tempo passar e morrer, ou ele se arrastava por quilômetros de gelo através de uma busca aí por socorro, lutando pela sua própria vida. E a decisão em se arrastar era uma decisão sem nenhum tipo de garantia que ele seria resgatado. Afinal de contas, ele estava numa região muito remota. E ainda assim, sem nenhuma garantia que seria resgatado, esse alpinista britânico, ele escolhe continuar. E ele se arrasta por dias. Se arrasta por dias em busca de socorro. E dias depois, após se arrastar com seu corpo ali dilacerado,
quase sem força nenhuma, ele chega ao acampamento base. Milagrosamente, Joe Simpson ele sobrevive a esse acidente. E mais tarde, em entrevistas, ele diz: eu não sabia o que eu encontraria adiante. Só sabia que precisava seguir, confiando que valia a pena continuar. Essa história real fala da superação de um homem, mas também nos leva ao coração de uma outra história. Uma história muito mais antiga, muito mais profunda. Gênesis 22 conta a história de um velho pai e um jovem filho, e um chamado inexplicável por parte de Deus. Como nós vamos ler, o texto de Gênesis 22 conta a história de quando Deus diz para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, Isaque, e o oferece a mim. A Bíblia diz isso contando que foi uma prova. Mas para Abraão, naquele momento, parecia mais uma ruptura. Porque o seu filho, que ele esperou por 25 anos, nesse momento, o Senhor pede a ele. Olhando superficialmente para essa história, nós somos tentados a pensar: como confiar em um Deus que pede aquilo que eu mais amo? Como confiar em um Deus assim? Como seguir adiante quando o caminho é escuro, a dor é real e as respostas não existem? Não é nem que elas não são claras. Abraão não tinha respostas. Essa passagem não é apenas sobre um homem subindo a montanha com seu filho. É sobre cada um de nós, em algum momento da nossa vida, tendo que enfrentar uma realidade que não faz sentido nenhum à primeira vista. Essa história fala sobre um teste, um pedido, uma perda e também sobre o silêncio. E a pergunta que nos levanta é: será que Deus está pedindo demais? Existem momentos na nossa vida que parecem que Deus está pedindo demais. Mas será que Deus está realmente pedindo demais ou será que Ele está nos levando a entender algo, a descobrir algo que só é revelado quando nós entregamos tudo a Ele? Quando nós nos entregamos completamente a Ele. Hoje, ao olharmos para Gênesis 22, não veremos apenas aquilo que Deus pediu a Abraão, mas veremos o que Deus já entregou por nós. Nós vamos entender que a fé verdadeira começa exatamente onde termina a nossa segurança, a nossa justiça própria. No monte da obediência, a dor encontra propósito. E no alto desse monte, o Cordeiro verdadeiro é revelado. Por isso eu te convido a ler os 2 primeiros versículos da palavra de Deus, que diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Esses 2 primeiros versículos falam sobre Deus provando a nossa fé, tocando naquilo que nós mais amamos. Deus prova a nossa fé, tocando no que mais amamos. O texto ele começa de forma direta e até mesmo desconcertante. Porque fala: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ou seja, Abraão já tinha esperado 25 anos pelo cumprimento da promessa.
Aí talvez você pense, já não foi teste demais, já não foi tempo demais. E Deus coloca Abraão à prova. Mas Deus está colocando Abraão à prova, não para destruí-lo, mas para revelar e purificar algo muito mais profundo no coração de Abraão. Para revelar o que de fato governava o coração de Abraão. O Senhor pede algo a Abraão. E olha o que ele pede. Toma o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, Isaque, e me oferece. Isaque era o filho da velhice. O menino do riso, como nós vimos, Isaque significa riso. O cumprimento da promessa que Abraão esperou por 25 anos. Naquele momento, Isaque era tudo para Abraão. E eis aqui uma grande questão que esse texto nos traz. E se aquilo que Deus nos deu como bênção estiver ocupando um lugar que só Deus deveria ocupar? Você já parou para pensar nisso? Aqui cabe a sabedoria de Agostinho de Hipona, que dizia: o pecado, muitas vezes, é o amor fora de ordem. Repetindo, o pecado, muitas vezes, é o amor fora de ordem. O que isso significa? O que Agostinho de Hipona queria dizer quando falou isso? É que muitas vezes o pecado é amar menos o que deveríamos amar mais e amar mais o que nós deveríamos amar menos. Deus não estava apenas testando se Abraão o obedeceria. Não foi isso. Deus conhece todas as coisas. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, já tenha escutado essa pregação várias vezes. E sempre levou para o lado onde Deus estava querendo testar a obediência de Abraão. Será que ele vai obedecer? Como se Deus não fosse todo-poderoso, não fosse onisciente. Deus estava fazendo algo maior. Ele estava testando, ele estava calibrando o coração de Abraão. Ele estava testando se o coração de Abraão estava corretamente ordenado. Deus queria ser o primeiro amor na vida de Abraão. Ele não tinha dúvida se Abraão obedeceria, mas ele estava recalibrando os afetos, o amor, o coração de Abraão. É nesse sentido que Agostinho fala que o pecado, muitas das vezes, é o amor fora de ordem. É amar menos o que nós deveríamos amar mais e amar mais o que deveríamos amar menos. Deus queria ser o primeiro amor. E o problema com os nossos ídolos, muitas vezes, é que eles não são coisas ruins, mas são coisas boas, amadas em excesso. O problema de Abraão não era o filho. Filho é bênção em toda e qualquer circunstância. Mas quando esse filho, que é uma bênção, em nosso coração, ele se torna como uma fonte de vida para nós, ele se transforma em um ídolo. O problema não é ter um sonho, não é almejar algo. O problema é o coração que não sabe viver sem esse sonho. Não é um problema você sonhar com uma carreira promissora, desenvolver algo de ordem pessoal, familiar. O problema é quando o seu coração não sabe conviver sem esse sonho. O problema não é o ministério, pelo contrário, é Deus que nos dá. Mas o problema é quando esse ministério se torna em nosso Salvador funcional. Abraão precisava ser livre. E a liberdade verdadeira vem quando Deus é a nossa prioridade absoluta. Por isso eu te pergunto, o que você ama?
que tem um potencial para se tornar o seu Isaac? O que você tem medo de perder a ponto de não conseguir dizer: Senhor, se o Senhor pedir, é teu? Talvez você esteja amando demais aquilo que deveria amar menos. E amando de menos o Deus que te amou a ponto de te dar tudo. Pense no sistema solar. Quando o Sol está no centro, todos os planetas giram como? Em harmonia. Nosso coração funciona da mesma forma. Ele foi feito para girar ao redor de Deus. Quando colocamos os nossos Isaacs no centro, inevitavelmente tudo sai do eixo. Exatamente como o sistema solar. Quer um exercício prático para examinar o seu coração? O que você dedica mais tempo e recurso na sua vida? Isso revela o que você mais ama. A palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Eu não estou falando aqui de uma postura legalista em relação a não estar presente, não cultuar. Mas o que faz você deixar de cultuar com a igreja de Cristo que você pactuou? Eu não estou falando de situações específicas, enfermidade, uma viagem, uma situação que de fato você está impedido ou não pode estar presente. Mas quantas vezes nós trocamos a nossa devoção a Deus juntamente com a nossa comunidade de fé por questões fúteis, para agradar outras pessoas, por causa de um hobby? Isso revela um pouco, porque tudo que nós investimos tempo e recurso revela o que nós mais amamos. Abraão obedece o Senhor, mesmo sem ter explicações. Ele não tinha garantias, mas ele confia, não no plano, porque o plano é absurdo para um pai. Ele confia no caráter de Deus. É isso que nós vamos ver agora. Por isso eu te convido a continuar a leitura a partir do versículo 3 até o 14, quando nós vemos que a fé verdadeira confia em Deus mesmo sem os detalhes. Versículo 3 diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí até hoje, no monte do Senhor, até hoje, no monte do Senhor se proverá. O versículo 3 diz que Abraão se levantou de madrugada sem questionar nada. Aqui nós vemos
como a fé verdadeira confia no Senhor, mesmo sem todos os detalhes. Ele levanta sem discutir, sem questionar, sem debater, ele apenas obedece. Isso é notável porque Deus havia acabado de pedir o impensável a Abraão. E ele confia. O texto continua dizendo que ele partiu com 2 servos, com a lenha, com o fogo, com a faca, com Isaac. 3 dias de caminhada até o monte, 3 dias de silêncio, 3 dias com a dor crescendo no coração. Imagine você, 3 dias de espera, 3 dias do silêncio. O texto diz que Isaac rompe o silêncio somente no final. Imagine a angústia passando dentro do coração de Abraão, de Isaac, aqueles 2 servos, aqueles 2 funcionários, caminhando, vendo lógico e sem entender nada, porque havia o fogo, havia a lenha, havia a faca, mas não havia o animal para o sacrifício. O texto continua dizendo que ele parte. E no 3º dia, Abraão, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Você consegue imaginar o que se passava na mente de Abraão? Mas então nós vemos aqui um versículo-chave que nos revela o coração da fé de Abraão. Abraão diz: fiquem aqui com o jumento, eu e meu filho, o rapaz, como a versão diz, iremos até lá. E depois de adorarmos, observe no versículo 5, se você está com a sua Bíblia aí. Ele diz: nós voltaremos. Ele não diz: eu voltarei. Voltaremos e não voltarei. Abraão cria que, de alguma forma, Deus iria intervir. Talvez, ressuscitando Isaac, a gente vai ver isso no texto lá de Hebreus, que dá essa resposta. Talvez impedindo que a faca fosse utilizada. Abraão não sabia os detalhes, mas conhecia o caráter de Deus. Hebreus 11, 17 a 19, nós vemos isso. Quando a palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que escolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia dito: a descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão não tinha os detalhes. Ele estava disposto a usar a faca, mas ele sabia que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho. Por isso ele diz: voltaremos e não voltarei. Aqui está a chave desse ponto. A fé não é baseada na certeza dos métodos de Deus. A certeza que Abraão tinha estava no caráter de Deus. O método que ele imaginava era outro. A sua fé não deve estar baseada na certeza dos métodos, mas na certeza do caráter de Deus. Você precisa entender que para você não é necessário os planos, todos os detalhes, mas nós precisamos confiar na pessoa de Deus antes de entender todo o plano. Mais à frente, Isaac faz uma pergunta difícil, quando ele diz: meu pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, aqui tem faca, mas onde está o cordeiro para o holocausto, como está no versículo 7 de Gênesis 22? E Abraão responde com palavras que ecoam através dos séculos, quando ele diz: Deus proverá. Abraão não tinha todas as peças desse momento que parecia um quebra-cabeça, mas confiava que Deus prepararia, Deus proveria o cordeiro para o holocausto e que ele voltaria com seu filho em vida. Por isso eu te pergunto, quantas vezes a nossa fé desmorona porque queremos os detalhes da história, no meio da história, no início da história, ao invés de confiarmos primeiramente no caráter de Deus. Quantas vezes a gente só obedece quando entende tudo? Não, eu obedeço desde que eu entenda todos os detalhes.
A gente age como se Deus fosse obrigado a nos dar explicação de todos os detalhes sobre tudo. Mas a fé bíblica, como nós vimos aqui, é a fé em obedecer, mesmo quando eu tenho 1000 razões para desobedecer. Fé é subir o monte com a lenha nas costas, mas com esperança no peito. Fé é seguir com lágrimas nos olhos e a certeza de que o Deus que prometeu não falha. Fé é dizer: Deus proverá, mesmo que ainda não haja um carneiro preso no arbusto. Fé é andar por um vale em silêncio, onde você não vê o próximo passo, mas você tendo a certeza que Deus, o Deus que mandou você ir, vai prover. No ponto mais alto da prova que Abraão estava enfrentando, quando a faca está levantada, a sua atenção nesse momento atinge o limite. Deus interrompe. Deus levanta uma voz através do anjo. E Abraão olha, vê, e o cordeiro está lá, preso pelos chifres em um arbusto. A provisão chega, mas aquilo não era o fim da história. Era apenas o início de algo muito maior. Por isso eu gostaria de convidar você a olhar para os versículos finais, do 15 ao 19, e veremos como Deus aponta para um cordeiro maior, Jesus Cristo, o seu Filho. Gênesis 22:15 diz assim: Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. No clímax dessa cena, quando Abraão está com a faca levantada, o anjo do Senhor interrompe e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Aqui nós vemos Deus agindo, um Deus que age com um propósito maior e aponta para o Cordeiro maior e verdadeiro, Jesus Cristo, o seu Filho. A voz do anjo é como se estivesse dizendo: Abraão, não é sobre o seu filho. É sobre Jesus, é sobre um Cordeiro maior e verdadeiro. Não estenda mais a sua mão sobre Isaac. Agora eu sei que você teme a Deus. Você não negou o seu único filho. Perceba isso. Deus provê um substituto. O cordeiro morre no lugar de Isaac. É a primeira imagem clara da substituição vicária nas Escrituras. É a primeira imagem clara do Evangelho da substituição que foi feita na cruz por nós. Esse não é o fim da história, porque Jesus, séculos depois, faz uma afirmação surpreendente. Lá em João 8,56, Jesus diz o seguinte: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 56, Jesus está se referindo exatamente a esse momento de Gênesis 22. O que Jesus está dizendo? Que naquele monte, Abraão viu mais do que um carneiro preso em meio a arbustos. Ele viu o dia em que Deus, de fato, entregaria o seu próprio filho como substituto por nós pecadores. Abraão, naquele momento, vê o Evangelho. Abraão, naquele momento, vê o Cordeiro definitivo.
Abraão, naquele momento, vê um Isaac melhor e verdadeiro. E é interessante que a gente vê algumas similaridades. Isaac sobe ao monte carregando a madeira para o holocausto. Jesus também sobe o monte do Calvário carregando a própria madeira, a cruz. A madeira que seria usada para o seu holocausto, para o seu sacrifício. Isaac foi colocado sobre o altar, Jesus também. Mas Isaac foi poupado, mas Jesus não. Não houve uma voz do céu gritando: para! Tem um outro cordeiro ali no arbusto, tira Jesus da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que Deus não deixou Abraão fazer, ele mesmo fez. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que Deus não deixou Abraão fazer, Deus mesmo fez. Por amor a mim e a você, ele não poupou o seu filho. A cruz é o novo Monte Moriá. Mas dessa vez, o Pai não segura a mão. Dessa vez, o filho é amarrado e imolado. Dessa vez, o cordeiro não é um carneiro que estava preso no arbusto, mas o próprio Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus já entregou o que tinha de mais precioso por você, se Ele não poupou o seu próprio Filho, por que você ainda duvida? Quando Ele pede para você confiar, quando Ele pede para você obedecer, quando Ele pede para você entregar. A história de Abraão e Isaac não termina no monte. Ela continua na cruz. Por isso, toda vez que a sua fé for colocada à prova, você pode se lembrar, o Cordeiro já foi providenciado. Ele já morreu no seu lugar. A fé de Abraão nos inspira, isso é fato. Mas é a obediência de Jesus que nos salva. Essa história não é sobre a fé de Abraão, mas sobre um Deus que não poupa o seu único filho. Que, na verdade, um Deus que não providencia um substituto para o seu filho, mas um Deus que entrega o seu filho como substituto de nós pecadores e nos adota como filhos. É por causa dele, o Cordeiro, Jesus Cristo, que hoje nós podemos subir os montes da obediência com confiança, em resposta à obediência perfeita de Cristo. E Abraão desce o monte com seu filho Isaac ao seu lado. E não com o corpo do seu filho, mas com ele vivo. Tudo havia mudado nesse momento. A tensão e o silêncio dos 3 dias de viagem provavelmente deu lugar à alegria e à festa. Certamente a viagem de volta foi muito melhor do que a viagem de ida. O que antes era a sua esperança mais preciosa, agora era a prova, Isaac era a prova viva de que Deus é quem sustenta as promessas e não as circunstâncias. Naquela montanha, Abraão viu mais do que um livramento. Abraão viu o Evangelho, uma imagem do Evangelho. Como Jesus mesmo disse em João 8,56, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão desce o monte e volta para casa alegre, não mais em silêncio. Abraão não viu Jesus Cristo de forma clara, mas ele viu através desse momento uma sombra do plano redentor de Deus. Ele viu que um dia
outro filho seria levado por seu pai a um monte. Mas dessa vez o pai não seguraria a mão para o sacrifício. Dessa vez o filho não seria poupado. Dessa vez o Isaac melhor e verdadeiro, Jesus Cristo, morreria no lugar de pecadores como eu e você. Enquanto Isaac subiu carregando a lenha, Jesus carregou a cruz. Enquanto Isaac foi atado no altar, Jesus foi pregado no madeiro. Enquanto Abraão ouviu, não faça mal ao rapaz, ao seu filho, Jesus ouviu o silêncio do céu, porque Jesus era o Cordeiro providenciado. Eu gostaria de encerrar lendo Hebreus 11, de 13 a 16, que fala sobre essas imagens que apontaram para o Cordeiro verdadeiro. O texto conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. O texto que fala que Abraão não entendia o plano, mas ele conhecia o caráter de Deus e sabia que, se necessário fosse, Deus ressuscitaria seu filho. Sabia que Deus era poderoso para isso. O autor aos Hebreus vai dizer: todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Todos estes morreram na fé. Abraão, Isaac, morreram na fé. Morreram sem ter obtido as promessas, vendo essas promessas de longe, porque esperavam uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, porque esse mesmo Deus lhes preparou uma cidade celestial. Abraão não viu a cruz completamente, mas viveu como quem cria nela. Ele não conheceu o nome de Jesus, mas confiou no Deus que ressuscita mortos. Ele não viu o fim da história, mas obedeceu no meio da história de redenção, porque ele cria no Deus que escreveria o final daquela história. Meu irmão e minha irmã, você pode confiar no Deus que já entregou o que existiu nesse mundo de mais precioso. O Deus que entregou aquilo que tinha de mais precioso. Você pode obedecer, mesmo sem ter todos os detalhes. Você pode subir o monte, mesmo com lágrimas, porque a maior prova de amor já foi dada. O cordeiro foi morto, mas ele não permaneceu morto. O cordeiro ressuscitou. Por isso, o meu convite nessa noite, o convite do Senhor, ao sermos confrontados com esse texto de Gênesis 22, é que nós devemos colocar os nossos Isaques no altar. Não para perdê-lo, mas enxergar os nossos Isaques à luz da cruz. É reorganizar os nossos afetos, os nossos amores. É amar mais o que nós estamos amando menos e amar menos algumas coisas que nós estamos, talvez, amando demais. Precisamos viver como quem já viu, ainda que de longe, a pátria celestial que está reservada a mim e a você. Não precisamos conhecer todos os meios, porque já conhecemos o final da história. E o fim dessa história tem um nome: Jesus Cristo, o Isaac, melhor e verdadeiro. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Deus Santo, nós te agradecemos
porque o Senhor já providenciou o Isaac melhor e verdadeiro, Jesus Cristo, teu Filho. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa obediência é uma resposta à obediência perfeita. Obrigado, Senhor Deus, porque se dependesse da nossa obediência, todos nós estaríamos condenados. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de verdade. Nos ensina, Senhor Deus, testemunhar, a viver como testemunhos vivos desse amor. Que possamos ser fiéis a Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor providenciou um substituto. Se porventura, se há pessoas aqui que vivem tentando ser o seu próprio Salvador, que tentam, Senhor Deus, se sacrificar para obter algo, que essa palavra possa falar intimamente ao seu coração, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que talvez não chegou aqui hoje sem conhecer a mensagem do Evangelho, pensando que o Senhor exige dele algum tipo de sacrifício, que eles possam confiar no sacrifício melhor e verdadeiro que foi depositado na cruz. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. É por isso que nós estamos aqui. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.